Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira teleaula referente à disciplina de mídia paga. Aula 1, falaremos sobre conceitos, marketing de busca e mídias sociais, trazendo aspectos introdutórios a respeito de todo esse conteúdo envolvendo mídia paga e as suas conexões com o marketing digital. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista em gestão estratégica de marketing e propaganda e também mestre em administração. Para mim é uma grande satisfação estar aqui e poder conduzir esse conteúdo tão importante dentro dos nossos estudos, para você que está estudando disciplinas e conteúdos relacionados ao marketing digital, as estratégias relacionadas aos ambientes digitais. Falar sobre mídia paga é um dos temas mais importantes na atualidade, trazendo aí então conteúdos introdutórios a respeito de toda essa disciplina tão relevante dentro das nossas discussões. Vamos colocar a estrutura então da nossa aula de hoje, os objetivos de aprendizagem. A aula de hoje então ela busca trazer alguns aspectos importantes a respeito de algumas estratégias de marketing digital, com o objetivo de compreender o conceito e a origem da mídia paga e do marketing de busca, suas principais ferramentas e canais de comunicação, para que as empresas possam interagir, relacionar e comercializar seus produtos e serviços, né? O destaque aqui é justamente as ferramentas e canais de comunicação utilizados de forma paga, por isso as mídias que de alguma maneira você estabelece uma troca monetária, então você paga por esse tipo de serviço. Então, objetivos da nossa disciplina é justamente discutir um pouco desse conteúdo, o quanto isso é importante dentro das estratégias de marketing digital. Então aqui a gente tem o objetivo geral da disciplina, né, e também, principalmente, da aula de hoje, trazendo aspectos introdutórios. Estrutura da disciplina. Então, de modo geral, o que esperar da nossa disciplina? Ela foi construída com base em 4 grandes momentos, né? Cada unidade que diz respeito à unidade do livro que você tem na sua área restrita, no seu ambiente virtual de aprendizagem, né? Em todo o conteúdo web. Essa aula está distribuída em 4 grandes unidades. Então, cada unidade corresponde a uma aula que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina. Então, na aula de hoje, falaremos sobre mídia paga, conceitos, busca em mídias sociais. Esse é o tema de hoje, trazendo aí esses aspectos introdutórios. Na aula 2, falaremos sobre Google Ads, uma das ferramentas mais importantes, considerando aí toda a estrutura de anúncio dentro das mídias digitais. Google Ads, estruturação de campanha. Na aula 3, falaremos sobre mídias sociais Ads, incluindo aí Facebook, Instagram e LinkedIn. Como trabalhar para que as empresas consigam estruturar anúncios e um sistema de comunicação estratégico dentro das mídias sociais. E, por fim, a importância da mídia programática, aspectos relacionados ao planejamento e à estruturação. Então essa é a estrutura da disciplina de modo geral. É isso que você deve esperar do nosso conteúdo, trazendo conceitos relevantes relacionados às principais ferramentas que são utilizadas pelos estrategistas de marketing digital. Hoje uma empresa ela precisa investir em mídia programática, em sistemas de tráfego online, mecanismos de busca, redes sociais digitais, para que você consiga ampliar o seu mix, o seu escopo de comunicação, trazendo então muito mais engajamento, interatividade e melhor performance em termos de vendas e resultados para a sua organização. Voltando aqui para a tela, então aquela foi a estrutura da nossa disciplina de modo geral e essa é a estrutura da aula de hoje. Então, nessa primeira aula, falaremos sobre mídia paga, conceito e origem, da perspectiva, então, conceitual, teórica a respeito desse tema. Falaremos sobre marketing de busca e mídia social paga. Questões aí que estão diretamente relacionadas a esse tipo de mídia, né? Então, são temas importantes. Essa é uma aula introdutória que nos ajuda a discutir os principais conceitos, características e principais aplicações da mídia paga dentro das estratégias de marketing digital. Mídia paga, definições, aspectos críticos e diferenciais. Eu trago nesse momento alguns pontos iniciais a respeito do conceito de mídia paga, aspectos que nos ajudam a entender o início dessa trajetória que cada vez mais vem ganhando espaço dentro das empresas. As organizações estão investindo cada vez mais em estratégias digitais, em ferramentas virtuais para alavancar negócios, investir em marca, produtos e serviços. Então são questões importantes que a gente destaca nesse momento. Primeiro ponto que eu coloco aqui na tela
é o próprio conceito de mídia paga, né? Então, significa isso? Consiste nas estratégias e táticas de exposição de uma marca que são desenvolvidas, criadas e executadas mediante uma troca monetária. Então você tem essa relação, né? Você paga para expor sua marca, seu site, seus produtos e serviços, né, de modo geral. Esse investimento busca colocar a marca em evidência, ampliando a sua visibilidade e reconhecimento perante o público. Então hoje você tem inúmeras ferramentas e possibilidades em investir em marketing digital, estratégias que vão cada vez mais ampliando o escopo de atuação das organizações. Então hoje você consegue investir em mecanismos de busca, redes sociais, aplicativos. Então todos esses conteúdos você tem geralmente questões que devem ser trabalhadas de forma paga para que você consiga expor os seus anúncios, suas marcas, produtos e serviços. Mais um ponto que eu destaco aqui na tela. Até pouco tempo atrás, e aí falando um pouco sobre o nível de acesso a essa mídia, né? Até pouco tempo atrás, o investimento em mídia paga era quase que exclusividade de empresas de médio e grande porte, em virtude dos altos custos de divulgação, em canais como rádio, televisão, jornais e revistas, né? Que eram os principais meios tradicionais onde as empresas pagavam para expor as suas marcas, né, os seus anúncios. Com a internet, com a consolidação de toda essa estrutura virtual, o aumento da banda larga, cada vez mais as pessoas estão investindo em aplicativos móveis, com a expansão do comércio eletrônico, né, e com o avanço também da tecnologia, esses canais de contato entre marca e consumidor eles se ampliaram, e essa popularização fez com que investir em uma mídia paga se tornasse mais acessível, inclusive para os pequenos negócios. Então esse é o grande ponto, né? Você tem hoje uma gama muito grande de possibilidades em termos de investimentos, né, para que você consiga expor a sua marca em anúncios, blogs, redes sociais, que conseguem superar muitas vezes as mídias tradicionais. Então esse é um ponto muito importante. As pequenas empresas e os pequenos negócios, eles possuem hoje em dia muito mais acesso a esse tipo de mídia, para que você consiga expor todo o seu conteúdo, né, de uma maneira muito mais acessível. Então a consolidação da internet ela tem proporcionado esse tipo de acesso, esse tipo de situação, sobretudo considerando as pequenas organizações. Voltando aqui para a tela, então as empresas estão conseguindo ampliar o seu escopo de anúncio, né, vamos dizer assim, para além dessas mídias tradicionais. Não existe uma receita ou um roteiro para determinar qual é a melhor mídia a se trabalhar, cada empresa ou segmento. É preciso que você desenvolva toda uma estratégia, um planejamento, né? Consiga avaliar como trabalhar um mix de comunicação. É fundamental analisar cada caso, o momento mercadológico, o perfil do público, o público-alvo público-alvo da comunicação, né? Desculpa. Você tem aí, então, algumas características que contribuem para que as empresas consigam mesclar, então, o seu mix de comunicação. O essencial para uma boa estratégia de comunicação é identificar a sua audiência ideal. Então hoje a gente fala muito em audiência, né? Sobretudo considerando aí as mídias digitais, como se comporta e a melhor forma de compartilhamento de conteúdo que seja relevante. Então esse é um ponto importante, daí a característica e a importância de se trabalhar toda a estratégia de marketing, conhecer o seu público, as características da sua audiência para que você consiga oferecer um conteúdo que seja relevante, que possa trazer de alguma maneira interesse, né? Despertar o interesse do seu público, definir as melhores mídias, ferramentas e formatos para a divulgação da marca, produtos e serviços. Então, será que eu devo investir em blog, em rede social, investir em anúncio na televisão, no rádio? É preciso que você consiga estruturar dentro de uma estratégia. E aí entra toda uma estratégia de comunicação que deve ser estruturada para que você consiga definir, em cada caso, quais devem ser as melhores mídias a serem trabalhadas. Então, criar um ambiente de interatividade com a comunidade de seguidores e fãs, né, que muitas vezes eles são os principais promotores da sua marca. Então são aspectos críticos que as empresas precisam prestar muita atenção. É preciso que o estrategista de marketing digital ele consiga estruturar de uma maneira muito bem avaliada e, se possível, com a ajuda de profissionais que possam ampliar o seu escopo de comunicação. Então desenvolver uma estratégia, definir para cada meio de comunicação sistemas e tecnologias que
podem ser aplicadas para que você consiga divulgar sua marca, divulgar seus produtos, o seu site, a sua loja virtual. Então existem inúmeras possibilidades, isso vai depender da sua estratégia, do nível de performance, do seu ambiente, né, e do seu mix de marketing digital. Vamos colocar aqui na tela. Então, voltando, o diferencial das mídias pagas no universo digital é a sinergia de plataformas e formatos que você consegue trabalhar, ações com o Google, buscadores, redes sociais, sites corporativos, anúncios em portais, são exemplos, né, de plataformas e formatos que você consegue investir em mídia paga, em todo esse universo digital. Além disso, maior facilidade, comodidade e eficiência e uma comunicação muito mais direta entre marca e consumidor, na medida que você consegue acessar, o consumidor consegue ter acesso ao conteúdo de maneira direta por meio de smartphone, por meio de redes sociais, aplicativos. Então, em todas essas plataformas, você consegue inserir um anúncio, considerando aí a estrutura, né, que aquele anúncio te fornece, desde que você consiga investir e pagar por aquilo, né? Então, essa é a ideia, né, da mídia paga, sobretudo considerando as suas diferenças com as mídias tradicionais. Por meio das interações, curtidas, compartilhamentos e comentários, a marca tem a possibilidade de dialogar diretamente com o seu consumidor. Então você consegue estabelecer um contato muito mais direto e isso possibilita, né, muito mais interesse, muito mais engajamento por parte do seu cliente, do seu consumidor. Compreender e solucionar as principais dúvidas. No marketing a gente fala muito em dor do cliente. Então, quais são os problemas? Quais são as questões que o seu cliente realmente busca resolver, as principais dúvidas? Um canal direto permite com que você tenha esse tipo de comunicação. Desenvolver vínculos de empatia. Os consumidores começam a olhar para o seu negócio e se identificar com a sua marca, com o seu discurso, com aquilo que você está colocando, né, em pauta na sua comunicação. Elaborar conteúdos relevantes, né, para o seu usuário. E aqui a gente fala muito em usuário, né, que pode ser o próprio cliente, pode ser o consumidor. Hoje fala-se muito em experiência do usuário, ou seja, questões que proporcionam maior conforto, acesso, confiabilidade para aquele que está acessando a sua plataforma, a sua ferramenta, considerando as mídias digitais, né? Evidenciar a reputação frente ao mercado e flexibilizar investimentos, né? Hoje você tem todo um sistema online de métricas e sistemas de pagamento que você consegue colocar um anúncio e avaliar o custo por clique, o custo por mil, entre outras métricas relacionadas a toda essa estrutura de mídia paga. Então são questões iniciais que a gente traz nesse primeiro momento, né, destacando os principais conceitos, aplicações e características da mídia paga dentro das estratégias de marketing digital. Mídia paga, ambiente digital, desempenho e segmentação. Alguns aspectos são fundamentais para que os gestores consigam direcionar os seus investimentos, sobretudo em mídia paga, considerando para além das mídias tradicionais, plataformas e ferramentas que estão inseridos cada vez mais nos ambientes digitais. Isso faz com que os estrategistas repensem a sua forma de comunicação, desenvolvam mecanismos de segmentação, estratégias que possam ser compatíveis com essas novas plataformas de comunicação. Primeiro ponto que eu destaco aqui na tela é justamente esse comparativo entre mídias digitais e mídias tradicionais, né? Comparadas com as mídias tradicionais, como por exemplo a televisão, o rádio, jornal, revistas, mídias externas como outdoor e buzzdoor, as mídias digitais são mais acessíveis quanto ao custo e permitem realizar campanhas consistentes, de ótimo alcance e com resultados expressivos, mesmo com investimentos não tão altos. Então você tem aqui uma maior acessibilidade, né? É muito mais difícil, por exemplo, um pequeno negócio investir em um anúncio na televisão ou em revistas segmentadas ou até mesmo outdoor. Isso implica custo, muitas vezes você tem um sistema mais rudimentar, vamos dizer assim, de estabelecer o conteúdo, de desenvolver a sua mídia. Por outro lado, as mídias digitais, que proporcionam também um ambiente em que você consegue comprar anúncios em espaços, permite com que as pequenas empresas consigam atingir altos níveis em termos de alcance, com resultados consistentes, com um custo relativamente baixo. Então você tem hoje uma ampliação
muito interessante dessas ferramentas, né? Isso possibilita com que as empresas cada vez mais consigam ampliar o seu escopo de comunicação. E até mesmo as grandes corporações estão investindo de uma maneira muito intensa em mídia paga nos ambientes digitais, investindo em plataformas de redes sociais, aplicativos, mecanismos de buscas, para que você consiga ampliar o seu escopo, consiga desenvolver uma estratégia omnichannel, trabalhando canal online, ambiente físico e ampliando assim todo o seu mix de comunicação. Colocando aqui na tela, vamos retornar. Então você tem esse primeiro ponto. Métricas e indicadores de desempenho são pontos cruciais dentro de toda essa discussão, né? Nos ambientes digitais, ele permite com que os gestores consigam mensurar de uma maneira muito mais facilitada os resultados. Então vamos imaginar que você coloca um anúncio em algum blog, em algum site de grande expressão, você tem condição de mensurar em tempo real quantos cliques foram realizados naquele anúncio, qual é a característica e o perfil de busca daquele consumidor, quais são os resultados comparativos entre cliques e taxas de conversão. Você consegue mensurar em tempo real. O ambiente digital ele permite isso. Você tem relatórios e indicadores em tempo real, como eu já mencionei, números de acessos, curtidas, o alcance, nível de compartilhamento, aprovação ou rejeição daquele conteúdo. Então, o profissional de marketing digital, ele precisa trabalhar de uma maneira muito intensa e muito específica com relação às métricas e indicadores de desempenho dentro desses ambientes de mídia paga, né? Nos ambientes digitais. Com isso, toda essa sistemática oferece a possibilidade de alteração e ajuste de forma simples e rápida, adaptando os planos traçados às condições do momento, né? Aquilo que está acontecendo. Então, o gestor de marketing digital, ao investir em uma mídia paga, seja numa rede social, num aplicativo de busca ou em alguma plataforma específica, ele precisa, de fato, estruturar aquele anúncio, toda aquela questão envolvendo objetivo, público-alvo, comunicação, e precisa avaliar se aquilo, de fato, está atingindo os resultados que foram projetados, se o seu público esperado realmente está acessando o seu conteúdo, se aquilo realmente trouxe conversões para o seu site, conversão de venda, conversão para um anúncio ou para um download de algum aplicativo, de algum material. Então essas condições devem ser muito bem avaliadas e o ambiente digital justamente possibilita isso, a análise em tempo real de relatórios de métricas e indicadores, considerando aí essa estrutura de mídia paga. Voltando aqui para a tela, principais métricas dentro dessa estruturação, né, envolvendo mídia paga e ambientes digitais. Nós temos aqui então alguns exemplos, né, de métricas que são muito utilizadas dentro da nossa discussão, né, envolvendo mídia paga. Então você tem aqui, por exemplo, número de visitantes, para que você consiga avaliar no seu site, no seu blog, na sua plataforma de e-commerce, quantos visitantes estão acessando ali a sua loja e você ter uma ideia, né, da movimentação, né, do tráfego que está acontecendo ali na sua plataforma, número de leads, ou seja, quais são os clientes em potencial, são aqueles contatos qualificados que podem e devem se transformar em clientes, né, fidelizados, né? Esse é uma métrica importante. Taxa de abertura de anúncio, aquele anúncio que você publicou, qual foi o nível de alcance de impressões, né? Será que os clientes clicaram, abriram, se interessaram? Número de impressões, cliques e conversões. São apenas alguns exemplos. Você consegue mensurar, estabelecer um sistema de métrica dentro dessa estrutura, né, relacionada à mídia paga. Mídia paga e mídia orgânica, né? Você tem também esse conceito interessante, né? A mídia orgânica é aquela mídia que você não paga, ou seja, o cliente ele chega ali na sua loja, no seu site, na sua rede social de maneira espontânea. Então, geralmente você tem nesse tipo de mídia uma maior credibilidade, uma visibilidade conquistada de forma não paga. Então, geralmente o cliente, o consumidor ou aquele potencial que está acessando a sua loja e consegue se cadastrar, seguir a sua página, se cadastrar no seu site, por exemplo, de forma orgânica, ele muito provavelmente considera que o seu conteúdo ele é confiável, ele é relevante. Essas ações orgânicas tendem a ter resultados mais lentos, no entanto, muitas vezes são clientes que tendem também a fidelizar
com relação à sua marca, produtos e serviços. E é fundamental dentro de uma estratégia de marketing digital intercalar esse movimento, trabalhar com ações orgânicas e com mídia paga. Então você tem todo aquele fluxo, aquele tráfego contínuo das pessoas que se interessam, que automaticamente vão curtir, vão compartilhar os seus conteúdos, e a mídia paga, onde você realmente investe dinheiro para intensificar esse fluxo, os potenciais consumidores. Essa é a ideia, né? Trabalhar de maneira, vamos dizer assim, mesclada, né? Investir em mídia paga e também valorizar, desenvolver estratégias para atrair clientes de maneira orgânica. Segmentação em mídias pagas, considerando aqui os ambientes digitais. É fundamental que os estrategistas especifiquem, né, o público-alvo, então a especificação do público-alvo, algoritmos de tecnologia digital e segmentação de anúncio. Então você tem aí toda uma sistemática matematizada, algoritmos que vão avaliando o perfil de compra, onde esse cliente clica, quais são os conteúdos de interesse, e isso é importante para que você consiga segmentar na hora de propor um anúncio, né? Para que você consiga atrair leads muito mais qualificados, ou seja, que sejam potenciais clientes com mais interesse, né? Dentro daquele perfil que você precisa atrair. Erros constantes: investir em mídia paga sem conhecer o público que se pretende alcançar. Esse é um erro clássico, né? Uma das questões mais importantes dentro do marketing digital são as estratégias de segmentação. É fundamental que o profissional ele consiga minimamente desenvolver pesquisa, avaliar quem é o seu público, quais são suas características, como funciona toda a jornada de compra, quais são as questões relacionadas à experiência do usuário, que deve ser muito bem avaliada. Então são algumas condições que o estrategista de marketing digital precisa considerar para investir em estratégias mesclando toda a dinâmica envolvendo mídia orgânica, mídia paga e, sobretudo, extraindo de todo esse conteúdo maior performance e desempenho dentro das estratégias de marketing digital. Marketing de busca. Eu trago nesse momento um dos temas mais relevantes dentro do marketing digital, que se refere ao marketing de busca. Hoje em dia, as empresas estão cada vez mais investindo em sistemas e plataformas possibilitando, né, um posicionamento cada vez mais elevado nos mecanismos de busca. Então hoje a lógica do marketing ela acaba se invertendo. Não mais a empresa precisa encontrar o cliente, mas é o cliente que busca os principais resultados, aquilo que ele procura, os seus temas de interesse. Então o marketing de busca é um dos temas mais relevantes dentro das discussões hoje em dia sobre marketing digital. Vamos colocar aqui na tela. O marketing de busca, conhecido como Search Engine Marketing, né, que na sua tradução, pode ser caracterizado pelo segmento do marketing digital, que possui foco no desenvolvimento de estratégias e ferramentas de divulgação em buscadores, como por exemplo Google, Yahoo, Bing, sobretudo o buscador da Google, né, que é um dos mais representativos, né? Hoje, se você tem alguma dúvida, quer buscar algum tema, alguma empresa, alguma marca, fazer uma pesquisa, você acaba indo no buscador da Google. Então, diante dessa premissa, os profissionais de marketing digital precisam desenvolver cada vez mais estratégias e ferramentas, estruturando algoritmos e sistemas automatizados para que os mecanismos de busca possam estar muito bem posicionados, né? A sua marca possa estar muito bem posicionada nessas ferramentas, nessas plataformas. Então a gente tem aí algumas questões importantes, né? Marketing de busca. Quais são os objetivos nesse sentido? Proporcionar a maior exposição possível de um site, empresa ou qualquer outro negócio nas páginas de respostas do site de busca. Então eu quero que minha página esteja muito bem posicionada quando o meu cliente buscar uma palavra-chave ou um conteúdo relevante que possa, de alguma maneira, estar associado ao meu negócio, à minha empresa. E por meio do processo de otimização de sites ou plataformas específicas, como, por exemplo, o Google Ads, entre outras, oferecida por buscadores. Então você tem justamente esse objetivo, né? Otimizar sites, estruturar todo um mecanismo, né? Uma sistemática envolvendo palavra-chave para que os clientes possam buscar temas que são correlacionados com a sua marca. Então, esse é um dos grandes desafios, né? Você, de fato, investir corretamente em palavras que possam
simbolizar aquilo que a sua empresa representa, que possa conectar a sua marca com aqueles consumidores que estão buscando temas relevantes e que muitas vezes a sua empresa pode responder, pode solucionar aquilo que o cliente está buscando, os seus principais temas de interesse. E para isso é fundamental que os profissionais de marketing digital consigam estruturar dentro dessas plataformas todo um sistema de segmentação. E isso implica conhecer de fato quem é o seu público, suas características, para que você consiga de alguma maneira conectar o interesse do seu público com a sua marca, seus produtos e serviços. Retornando aqui para a tela. Então esses são os principais objetivos. Toda empresa em seu contexto comercial deve atuar em um planejamento mercadológico considerando o marketing de busca. Ou seja, em estratégias e táticas de exposição da sua marca, produtos e serviços, desenvolvidas, elaboradas e executadas mediante um trabalho focado, patrocinado ou não, pensando nos mecanismos de busca. Então esse é um dos pontos essenciais hoje no marketing digital. Dentro do seu planejamento, dentro da sua estrutura comercial, é fundamental que você considere o investimento em marketing de busca. Então aqui você tem um exemplo, Estou buscando aqui uma palavra e a plataforma ela sugere algumas condições. Isso é trabalhar marketing de busca, isso é compreender aquilo que o seu cliente de fato está buscando, Dimensões. De forma prática, o marketing de busca é subdividido em duas grandes categorias, e que você tem aí todo um detalhamento dessas categorias, ferramentas, plataformas, estratégias que devem ser trabalhadas. Então você tem a busca orgânica, onde o próprio cliente, consumidor, aquele que está interessado por algum tema específico, ele vai lá no buscador, insere o tema, aquilo que ele está buscando. Isso é a busca orgânica. E links patrocinados, onde você, de fato, investe em links, em sistemas, para que esse link e essa palavra-chave possa estar bem posicionada, para que o seu cliente tenha interesse em, de fato, clicar naquilo que está sugerindo pela plataforma. Então vamos falar sobre cada um deles. Busca orgânica são resultados espontâneos, sem patrocínio, onde você não tem investimento, não tem mídia paga ali inserida, nas páginas de resposta dos buscadores, como por exemplo a Google, que é a grande referência. Quando a gente falar aqui em buscador, muito provavelmente vamos estar falando na sua grande maioria é o buscador da Google. Estratégia de SEO, Search Engine Optimization, onde você tem aqui todo um sistema de programação e otimização de sites, toda uma estrutura de algoritmo, pensando no melhor posicionamento e potencialização dos buscadores. Então, as estratégias, e aí você tem todo um conhecimento de programação, de desenvolvimento de site, por isso que os profissionais que trabalham com front-end e back-end estão se inserindo nesse mercado de estruturação e otimização de sites, para que o algoritmo do buscador possa colocar a sua marca em evidência para o seu cliente, para o público, para aquele que você segmentou. Isso é interessante, E link patrocinado. Exibem anúncios em forma de palavras-chave patrocinadas, e aí os links patrocinados são mídias pagas, assim que uma pessoa pesquise em determinado buscador. Então, por exemplo, ferramentas utilizadas, A Google Ads é uma das plataformas de anúncio do Google, onde você coloca palavra-chave, você investe e consegue trabalhar link patrocinado. Então, a Google Ads ela traz anúncios exibidos juntamente com os resultados de pesquisa da Google e ou também sites de pesquisa e outros conteúdos, que são aqueles parceiros credenciados da Google. Então, de modo geral, você tem aqui links patrocinados, onde você tem os links em que as empresas investiram. Então, você faz lá uma pesquisa e vai aparecendo os links que foram patrocinados. Essa página, hoje em dia, ela nem tem mais esse cantinho, Mas você tem aqui aqueles que foram pagos, E aqui, os resultados orgânicos, que geralmente ele vai aparecer um pouco abaixo, Categorias complementares e não se dissociam. Então, é importante que você trabalhe com link patrocinado e que você considere também o resultado orgânico. Então, sites, portais que sejam atrativos, palavras-chave que sejam relevantes e compatíveis com os interesses do público. Esse é um dos pontos principais, Como definir adequadamente uma palavra-chave, o quanto essa palavra-chave pode trazer em termos de atração e conexão
da minha empresa com o meu público. Então são questões que os estrategistas e profissionais de marketing digital, associados àqueles profissionais que trabalham com programação, com sistematização e otimização de plataformas, devem buscar realmente uma integração, um compartilhamento desses conhecimentos para que você, enquanto gestor, consiga investir em mídia paga, considerar resultados orgânicos e estruturar cada vez mais, ampliando o seu escopo em estratégia e marketing digital. Situação problema 1. Eu destaco nesse momento uma breve situação problema que de alguma maneira nos ajuda a conectar teoria e prática, trazendo esses principais conteúdos, né, colocados relacionados a esse tema sobre mídia paga e as suas conexões com o dia a dia, com a prática profissional. Esse é o nosso objetivo. Vamos colocar aqui na tela. Então, dentro de um contexto da realidade profissional, por que usar toda uma sistemática de otimização em termos de mecanismos de busca, né? Então vamos imaginar, por que usar o SEO? Imagine que você está em uma multidão com milhares de pessoas e que alguém está à sua procura. Como essa pessoa irá te encontrar, né? Tarefa difícil, pois em uma multidão todos se misturam. Então vamos imaginar essa situação, uma situação hipotética que nos ajuda a ilustrar, contextualizar essa ideia. Agora, imagine que há um sistema que consiga separar essas pessoas em grupos de homens e mulheres, por exemplo. Né? E aí eu estou trabalhando o quê? Segmentação. Processos de segmentação. Desse modo, quem está à sua procura não precisará observar a multidão inteira, né? Para te encontrar, mas apenas o grupo o qual você pertence. Então, aqui você já tem uma estrutura inicial, né? Por que trabalhar com otimização? Justamente para que o profissional de marketing, e aí trazendo para a nossa área, para a discussão relacionada ao nosso conteúdo, é importante que o profissional de marketing e tal, ele consiga estruturar corretamente toda uma sistemática de segmentação para que, quando essa empresa for investir em mecanismos de busca, realmente atrair um cliente potencial para sua loja ou para um conteúdo referente à sua marca, você consiga de fato estruturar um sistema de comunicação e otimizar esse desempenho, fazendo com que a sua marca, seus produtos e serviços estejam muito bem posicionados, né, considerando aí os mecanismos de busca. Voltando aqui no nosso exemplo. Então imagine essa situação, você faz essa segmentação, esse grupo de pessoas pode ficar ainda menor, com a possibilidade de se filtrar pela cor da camiseta, por exemplo, ou do vestido. Então você consegue ainda mais segmentar a sua busca, né? Assim seria possível que a pessoa que está à sua procura pudesse dar início à busca de uma maneira eficaz. Então essa é a ideia, né? A estruturação de toda essa dinâmica, né? Faz parte desse conceito envolvendo mecanismos de busca. O seu website é igual a você em meio àquela multidão imperceptível. Então muitas vezes você tem ali o seu site, a sua plataforma de e-commerce, e como fazer com que os meus clientes ou os potenciais clientes, né, considerado aí os leads, possam de fato perceber o meu site, possam entrar na minha plataforma, acessar o meu conteúdo, fazer o download do meu aplicativo. São questões que muitas vezes o profissional de marketing digital ele enfrenta e ele precisa desenvolver estratégias e mecanismos que possam otimizar essa busca e, de maneira geral, conectar a sua marca, a sua empresa, produtos e serviços com aquilo que o cliente ele está buscando. É justamente essa ideia de toda essa estrutura envolvendo marketing de busca e otimização. Voltando aqui para a tela. Então, o seu website, trazendo para essa realidade, ele acaba sendo imperceptível, tão invisível que nem mesmo os robôs enviados pelos mecanismos de busca consideram indexá-lo para uma posterior recuperação. Para ser notado por esses rastreadores, esses algoritmos que estão inseridos, né, nas plataformas digitais, é necessário que o seu website
tenha elementos que o diferenciem dos demais, como a cor da camiseta, do vestido, por exemplo, né? Então são aspectos de diferenciação. É aí onde entra todo o conhecimento de segmentação de marketing digital associado às tecnologias, né? Associado a essas questões envolvendo programação. O SEO será empregado justamente para agregar elementos que possibilitem dar visibilidade ao seu website. Aspectos que o tornem diferente dos demais, né? Então aqui você tem toda a estruturação de uma otimização orgânica, então o código da página, o conteúdo que está sendo colocado, toda a estrutura da sua página, do seu site. Então são elementos que os profissionais precisam organizar para que os mecanismos de busca possam, de fato, rastrear essa informação e conectar com aquele potencial cliente. Então são condições fundamentais, né? Por isso que esse tipo de estratégia ela é essencial, sobretudo considerando os ambientes digitais. Marketing de busca. A utilização de mecanismos de busca na internet, como Google, Bing e Yahoo, para aumentar o tráfego na sua página e, consequentemente, as suas vendas, né? Então você tem essa estrutura envolvendo o marketing de busca, onde você tem mecanismos, né, e estratégias para que você consiga otimizar a busca, e a otimização interna do site, conhecido como SEO, onde você tem toda uma estrutura do seu site, os botões call to action, cores, fonte, conteúdo que seja relevante para que você consiga cada vez mais otimizar, fazer com que os buscadores encontrem o seu site e que isso seja associado àquele cliente que está buscando. Então é justamente essas duas estratégias, né, que você precisa desenvolver dentro dos mecanismos de busca, né? E algumas questões de mercado, né? Motivação de compra, mecanismos de busca e redes sociais. De acordo com a Ebit, um dos relatórios que estão aí disponíveis na internet, você tem aqui a referência. De acordo com o relatório da Web Shoppers da Ebit, um dos relatórios mais importantes que avalia constantemente o comércio eletrônico nacional, ele traz essa informação que os sites de busca é o primeiro motivador de compra, com 25% das indicações, seguido por redes sociais. Então você tem aqui mídia paga sendo implementada em todos esses pontos. Então 80% dos consumidores que compram por indicações de redes sociais, segundo o relatório da Ebit, ficam satisfeitos em relação ao preço e também foram os que mais elogiaram a compra. Então você tem dois grandes motivadores e um deles, o site de busca. Mecanismos de busca. Então as pessoas, isso demonstra o quanto as pessoas estão cada vez mais pesquisando em mecanismos de busca, em sites, blogs, para que os consumidores possam ter informações a respeito dos seus produtos, a respeito das principais características de algum serviço. Então são mecanismos fundamentais e que têm ganhado muito espaço e de fato transformando todo o desempenho do e-commerce nacional. Mais um ponto aqui na tela. Então, por fim, toda essa estrutura precisa de um planejamento, né? Marketing de busca. Então é preciso analisar de uma maneira preliminar, conhecer o seu público, avaliar o seu negócio, a estrutura do seu site, da sua plataforma de e-commerce, escolher quais são as palavras-chave que podem ser compatíveis com o seu negócio, que podem ser estratégicas em termos de posicionamento nos mecanismos de busca, monitorar e estruturar um controle sistemático a respeito de toda essa condição para verificar se aquilo realmente está dando certo, otimizar a sua página para que isso possa ser buscado pelos algoritmos e oferecido isso para os seus consumidores e realizar ajustes. Então você tem, dentro dessa situação problema, algumas condições que nos ajudam de alguma maneira a trazer essa perspectiva teórica e inserir essa discussão no campo prático para que a gente consiga desenvolver cada vez mais estratégias de marketing digital considerando todo esse universo da mídia paga. Atividade de interação. Eu trago nesse momento uma reflexão para que você consiga enviar suas dúvidas, colocar seus comentários, vamos colocar aqui na tela. Pense no universo digital. Ao acessar uma rede social, a sua navegação foi interrompida para exposição de marcas e produtos que poderiam ser ou não de seu interesse. O que você acha disso? Em alguma oportunidade, o anúncio foi útil e realmente gerou uma nova necessidade ou desejo de compra? Então, imagine você navegando ali na internet e de repente explode um anúncio na sua página. Qual é a sua sensação? Quais foram os pontos que foram avaliados? Então, eu deixo essa pergunta aí na tela, vou deixar aí rolando alguns segundos, volto na sequência.
Esse é um espaço para que você envie perguntas, participe, coloque suas contribuições. Se você não teve a oportunidade de participar na nossa transmissão, envie seus comentários, suas dúvidas nos canais de comunicação e aproveite para que você possa também participar do fórum. O fórum já está aberto, coloque lá as suas opiniões e seus comentários. É sempre importante a sua participação. Google Ads, conceitos e configurações. Nesse momento eu destaco uma das principais plataformas de anúncios, né, considerando aí todo esse ambiente digital, que é a plataforma da Google, né, conhecida como Google Ads. Ela traz justamente toda uma estrutura para que você consiga estruturar a sua campanha, elaborar anúncios que possam ser posicionados nos mecanismos de busca, considerando aí as estratégias de marketing digital. Vamos colocar aqui na tela. Então, o que seria essa plataforma, né? O que significa a Google Ads? Antigamente, essa plataforma ela era conhecida como Google AdWords e ao longo do tempo ela se transformou e hoje em dia é conhecida como Google Ads. É a plataforma de anúncios e serviços de publicidade do Google. É justamente uma ferramenta que as empresas estão cada vez mais utilizando. É uma ferramenta totalmente intuitiva, tem uma configuração muito simples, né? Facilitada. Principal barreira de dificuldade, entender que o perfil, né, de configuração para que a campanha tenha o seu efeito correto. E aí vai depender de estratégia, de segmentação, de conhecimento relacionado aos mecanismos de busca. Você tem essa plataforma como uma das mais importantes na atualidade e faz com que as empresas consigam estruturar anúncios e atrair clientes para sua loja, seja uma loja física, seja uma loja virtual. Existem diversos objetivos que você consegue colocar numa campanha, mas de fato é uma plataforma de análise, verificação e produção de anúncios, né? Essa é a ideia. 3 passos importantes, né, para que você consiga trabalhar inicialmente, né, essa plataforma. Então, em termos de configuração, primeiro passo, criar uma conta na plataforma. Então, você precisa ter um e-mail ativo na Google, né, um Gmail, e conectar essa plataforma com as ferramentas de apoio, que aqui você tem, por exemplo, a Google Analytics, que é a ferramenta que possibilita a análise das métricas, né? Então, o Google Ads, você consegue estruturar um anúncio para que esse anúncio esteja bem posicionado na busca, e na medida que você consegue estruturar isso, você tem condição de avaliar. Então, você tem aí 2 ferramentas, né? Google Ads e a Google Analytics. Segundo passo, criação da campanha. Você faz o cadastramento na plataforma, depois você vai criar sua campanha. Então você vai redigir ali o seu anúncio, trabalhar os processos de segmentação, os principais valores, né, que você vai inserir ali no seu anúncio, né, quanto que você vai pagar, e escolher os principais canais da sua campanha, link patrocinado, rede de display, que são parceiros da própria Google, onde a sua marca pode ficar anunciando, entre outras ações, né? E aí você tem inúmeras possibilidades de inserir a sua estrutura dentro da plataforma. Determinação de grupos de anúncios e palavras-chave, e também a definição dos custos. Então, basicamente, eu trouxe aqui, é claro, de maneira resumida, em cada etapa você tem toda uma estruturação. Quando você vai colocar informações para segmentação, você tem todo um campo que pode ser explorado, aliás, que deve ser explorado no seu anúncio. Você tem toda a parte orçamentária, que deve estar conectado com os seus principais objetivos, e toda uma gama de possibilidades que você tem para investir em links patrocinados, anúncios, rede de display. Então é uma plataforma que traz realmente um sistema bem completo para que você consiga estruturar o seu anúncio, posicionar esse anúncio nos mecanismos de busca e alavancar suas vendas, atrair o seu cliente para sua loja física, para sua loja virtual, atrair potenciais clientes, né, os leads qualificados, ou estruturar algum outro tipo de campanha que seja relevante para a sua organização. Mais um ponto aqui na tela. As telas iniciais, né, que você tem da própria Google Ads, né, no sistema de configuração. Então, na medida em que você faz toda a estruturação lá inicial, cadastramento na plataforma, coloca lá os dados da sua empresa e começa a trabalhar na Google Ads, você abre essa tela, né, de nova campanha. Então, você seleciona o que você quer trabalhar. Se você quer ampliar suas vendas, atrair leads qualificados, aumentar o tráfego no seu site, trabalhar considerações sobre produto, marca, buscar mais alcance e reconhecimento de marca, promoções dentro do seu aplicativo, visitas à sua loja, a loja local, loja física, né? Ou uma campanha sem meta, onde você vai estruturar
passo a passo, objetivos. Aqui você tem já algumas classificações que podem te facilitar. E a campanha sem meta é a campanha onde você vai 100% personalizar, né? E aí tem toda uma estruturação que é interessante, né? E aí só com a utilização da ferramenta que você consegue ampliar a sua visão. E a partir do momento, vamos imaginar que você clica aqui uma campanha de vendas, né? Ele vai te abrir um outro campo para que você consiga selecionar onde você quer expor o seu anúncio, rede de pesquisa, rede de display da Google, em marketplaces, vídeos, né? E aí você vai estruturando a sua ferramenta. Então, de certa forma, a gente traz aí alguns pontos importantes. É claro que é uma questão introdutória que a gente coloca aqui no nosso conteúdo para que você consiga ter esse primeiro contato com a plataforma. É uma ferramenta que exige do gestor realmente um pouco de estudo, todo um detalhamento para que você consiga avaliar todas as ramificações e possibilidades. Mas, de modo geral, é uma plataforma intuitiva. Se você estruturar o seu primeiro cadastramento e buscar toda essa dinâmica de campanhas, você vai ver que não é tão complicado, você consegue estruturar um primeiro momento. É claro que para que a sua campanha tenha efeito, aí entra toda a estrutura de palavra-chave, segmentação, localidade, principais objetivos. Você precisa definir de uma maneira muito específica para que esses resultados possam surtir efeito e para que a sua empresa possa estar bem posicionada nos mecanismos de busca. Mais um ponto aqui na tela. Então você tem essas ilustrações aí que nos ajudam a demonstrar o funcionamento. E as principais cobranças, né? Você deve configurar ali na parte de orçamento, por exemplo, cobrança dos anúncios do Google Ads se dá basicamente em 4 formas distintas. Deve ser bem analisadas. Custo por 1.000. Então você paga a cada 1.000 exibições. Você pode escolher se você quer esse formato. Custo por clique. Você paga por clique. A cada clique no seu anúncio é cobrado ali do seu budget. Custo por aquisição você paga por conversão e custo por visualização você paga por visualizações. É claro que cada um desses pontos tem as suas especificidades, todos os seus detalhes. A gente não consegue aprofundar em cada uma dessas situações, mas de modo geral, as empresas elas vão transitando nessas 4 formas, né? Sobretudo, muitas vezes as pequenas empresas acabam escolhendo mais o custo por clique, né? Ou seja, você só paga se o seu cliente clicar, que é justamente o objetivo, né? É claro, dependendo do seu objetivo, o objetivo da sua campanha, mas muitas vezes você quer que de fato o seu cliente clique. Clicando, ele vai ser direcionado para o seu anúncio, para a sua página de venda, para a sua loja virtual, né? Então, de modo geral, anunciar na Google é o objetivo de muitas empresas. Porém, nem todas conseguem aparecer em destaque na área de links patrocinados, e aí entra toda a parte de posicionamento. Afinal de contas, os anúncios, eles funcionam em um sistema de leilão. Então, quem consegue pagar mais, quem consegue se posicionar dentro daquele segmento, será a empresa, o link que vai aparecer de uma maneira privilegiada, vamos dizer assim. Então, as empresas interessadas em ocupar o mesmo espaço, utilizando os mesmos links e palavras-chave, disputam a partir de quem paga mais pelo clique. Essa é a ideia. A Google Ads ela trabalha justamente nessa estrutura de leilão. Então, de repente, eu tenho uma empresa, uma cafeteria, e eu coloco lá como palavra-chave café gourmet. Eu tenho um concorrente que vai usar também café gourmet. Então, quem estiver pagando mais, terá o seu anúncio melhor posicionado, vamos dizer assim. E aí entra a estratégia do profissional em saber segmentar, compreender o seu público, a sua localidade e, de repente, alterar a sua palavra-chave, utilizar uma outra estrutura, trabalhar dentro de uma localidade que, de repente, os seus concorrentes não estão trabalhando. Isso pode contribuir para a melhoria do seu anúncio. Então, existem algumas estratégias e detalhes que você consegue otimizar esse tipo de situação. E um último ponto, planejamento e monitoramento. São questões fundamentais para que você consiga gerenciar as suas campanhas na plataforma. Então, planejamento, a análise do macroambiente, então, analisar cenário, momento da campanha, variáveis de mercado, concorrência, estratégia da campanha, palavra-chave, conteúdo com maior potencial de conversão. Então, todas essas dimensões devem ser avaliadas dentro do seu planejamento. Monitoramento, o estudo dos principais relatórios, né, que a própria plataforma te fornece. Taxa de cliques são indicadores de cada anúncio, índices de qualidade, retorno do investimento. Substituir, muitas vezes você precisa ajustar dentro desse monitoramento, substituir palavras-chave, substituir estilo de anúncio,
mudanças no próprio site e portais, e aí entra toda a estrutura de otimização, entre outras variações que potencializam o desempenho da campanha. E aí entra toda a parte envolvendo criatividade, gestão de campanha, conhecimento em marketing digital, conhecimento em estratégias de segmentação, de posicionamento, são questões fundamentais que devem ser inseridas em toda essa estrutura relacionada à plataforma da Google Ads, para que você consiga otimizar os seus processos de mídia paga e estruturar cada vez mais toda uma estratégia associada às suas campanhas de comunicação. Mídia social paga, comunicação e ações comerciais em plataformas digitais. Alguns aspectos comerciais são fundamentais dentro da nossa discussão, considerando mídia paga e todo esse planejamento de marketing digital. Vamos colocar aqui na tela. Comunicação e ações comerciais em plataforma digital. A comunicação e as ações comerciais em plataformas digitais se baseiam em 4 pilares. Então são dimensões importantes, né, que a gente precisa avaliar: o relacionamento, o engajamento, o conteúdo e a presença. São dimensões que estão totalmente associadas, né, à estruturação de anúncios dentro das plataformas digitais, para que você consiga potencializar as ações comerciais. Destacando cada um desses pontos, né? Relacionamento. Então as empresas precisam investir de uma maneira muito intensa, né, e inteligente em gestão do relacionamento, estratégias e práticas de aproximação entre empresas e marcas, clientes e consumidores. Gestão do relacionamento, sistemas de comunicação e gerenciamento, né, conhecidos como CRM, né, mecanismos de comunicação, sistemas de atendimento, estratégias pós-venda, feedback e avaliações. Então são estratégias e práticas que contribuem justamente com essa aproximação entre empresas, marcas, clientes e consumidores. São pontos fundamentais, né? Uma empresa que não investe em relacionamento, dificilmente ela conseguirá sucesso, ela conseguirá competir dentro das plataformas digitais. Engajamento, e aí você amplia essa dimensão, né? O engajamento é a participação ativa do público frente aos conteúdos da sua marca ou da sua empresa. Exemplo, ampliação desse relacionamento para uma perspectiva mais proativa, personalização e humanização de marcas, estratégias de conteúdo e interatividade. Duas dimensões que estão totalmente interligadas, né? As empresas precisam investir cada vez mais em gestão do relacionamento, e isso implica conhecer quem é o seu público-alvo, quais são suas características, seus temas de interesse, seu estilo de vida, como funciona toda a jornada de compra, desde o momento em que o seu cliente pesquisa a sua empresa nos buscadores até o momento da pós-venda, compreendendo então todas as sensações para que você consiga estruturar uma estratégia de funil, por exemplo, e investir em toda essa sistemática, evidenciando a importância então do relacionamento e do engajamento, né, entre marcas, empresas, seus clientes e consumidores. Mais um ponto aqui na tela. Conteúdo e presença digital são temas também fundamentais, né? É importante que você tenha muito cuidado e cautela na elaboração de conteúdo, que você tenha frequência e que seja um conteúdo relevante. Eu preciso oferecer soluções, eu preciso oferecer conteúdos que possam de fato atrair a atenção do meu público, que possam de alguma maneira gerar uma identificação. Tutoriais, dicas, notícias, informações, conteúdos exclusivos são estratégias que devem ser muito bem avaliadas. Então, o conteúdo ele tem um impacto direto no relacionamento e no engajamento. Então são conceitos que devem ser trabalhados de maneira integrada. Presença digital. Estar à disposição do público, promovendo interações e relacionamento nos ambientes digitais. Por exemplo, uma estratégia omnichannel, onde você tem lá o cliente num ponto de venda e de repente um QR Code, um link, um voucher online, onde você consegue conectar loja física e loja virtual, personalidade de marca, redes sociais,
frequência, relevância e conteúdo nas redes sociais, investimento em plataforma mobile, marketplaces, e-commerce, são alguns exemplos, né, de presença digital que as empresas precisam investir de uma maneira muito cuidadosa. Então é importante que você, enquanto profissional, consiga estruturar toda uma linha editorial, vamos dizer assim, para que você consiga trabalhar a presença digital de uma maneira integrada, associando ponto de venda, loja virtual, marketplace, redes sociais, inúmeras possibilidades que você tem para trabalhar conteúdo, para estruturar um plano de comunicação e, consequentemente, dessa forma você tem condições e ferramentas para trabalhar uma gestão do relacionamento muito mais interessante e buscando cada vez mais um engajamento, interatividade entre a sua marca, a sua empresa e o seu principal interessado, no caso o público ou os clientes, né, que você de fato pretende atrair para a sua organização. Voltando aqui para a tela, então esses são os pontos importantes. Nós temos aqui ainda algumas características desses consumidores que estão cada vez mais conectados. Os consumidores, eles estão cada vez mais exigentes, buscando por experiências cada vez mais simples, ágeis e interativas. Eles são proativos e curiosos, compartilham informações, emitem opiniões, pesquisam na internet. Não é à toa que você tem aí as redes sociais bombando de comentários. Se tem uma polêmica que sai em algum lugar, você já tem lá um monte de gente compartilhando, colocando opinião, pesquisando na internet. Então é uma característica desse novo consumidor. E eles monitoram as empresas, eles são sensíveis às atitudes das marcas, avaliam constantemente a reputação. São pontos que nos ajudam a entender um pouco dessa dimensão desse novo consumidor. E aí, boas práticas de comunicação e estratégias. É fundamental que as empresas definam a persona, que é um conceito que amplia ainda a discussão sobre público-alvo, criação da persona, identidade de marca. Isso implica todo um trabalho de personalização da sua marca, humanização, linguagem, padrão visual, interações, características psicossociais, que precisa ser muito bem avaliada dentro dessa estrutura. Então, quem é a persona, o cliente ideal da sua empresa? Disponibilização de serviços de atendimento ao consumidor com maior agilidade e qualidade, para que você consiga trabalhar relacionamento, maior engajamento. Estratégia de segmentação. Antes de publicar um anúncio, é fundamental especificar o alcance da sua publicação, localização, gênero, faixa etária, horários. Isso tem relação direta com a persona, com o público-alvo. Eu preciso segmentar para que eu tenha muito mais performance e interatividade. Interação com o seu público a partir do anúncio, perguntas, enquetes, opiniões, interações, comentários, compartilhamentos. Então, essas são as boas práticas que as empresas estão cada vez mais investindo no sentido de buscar uma maior presença digital, conteúdos que possam ser relevantes e que as empresas consigam trabalhar esse relacionamento, né, investindo em engajamento, em interações, considerando aí toda essa expansão relacionada às estratégias de mídia paga e marketing digital. Mídia social paga, alcance e frequência de campanha. Alguns indicadores são fundamentais dentro de toda essa estrutura relacionada às estratégias de marketing digital e considerando as ferramentas e principais campanhas de comunicação associadas à mídia paga. Vamos colocar aqui na tela. Então, alguns indicadores que são importantes, né? O primeiro indicador de mídia social paga é o alcance. Então, o número de pessoas que foram impactadas com a sua publicação. Então, é importante que eu consiga mensurar, medir qual foi o alcance da minha publicação. Exemplo, se um usuário viu a mesma publicação 3 vezes, ele será contabilizado como usuário único. Então, o alcance justamente tem essa característica. Quantas pessoas esse meu anúncio conseguiu alcançar? Então, essa informação traz justamente esse indicador. Então, um dos indicadores também fundamentais. Um outro indicador é o número de impressões. Diferente do alcance, as impressões são contabilizadas o número de exibições efetivas da publicação, independentemente do número de usuários. Exemplo, se um usuário viu a mesma publicação 3 vezes, será contabilizado como 3
impressões. Então, em todos os casos, né, as impressões elas sempre serão maiores do que o alcance. Então, você tem dois indicadores que são indicadores importantes, né, para quem trabalha com gestão de tráfego, para quem é um profissional que trabalha diretamente com ferramentas digitais, né, um profissional do marketing digital, ele precisa considerar esses indicadores. Então, o quanto esse anúncio atingiu em termos de alcance, o quanto esse anúncio atingiu em termos de impressões. E essa estruturação é importante para que você consiga direcionar suas campanhas, avaliar a performance e o desempenho da sua estratégia, do seu anúncio, considerando aí essa estrutura relacionada à mídia paga. Voltando aqui para a tela, nós temos aí essa ideia e a frequência, que traz justamente a relação entre a impressão e o alcance. Você tem, então, a frequência enquanto também um indicador muito importante. Frequência faz referência ao número médio de vezes que uma publicação é exibida para um público. Por exemplo, se uma publicação teve um número de impressões de 100 impressões e um alcance de 50 pessoas, então você tem uma frequência média da publicação, 2 exibições por pessoa. Ou seja, é simples. Basta dividir o número de impressões, no caso aqui 100, dividido pelo alcance. No caso aqui, desse exemplo, 50. Então você tem aqui uma frequência uma frequência considerada aqui de 2 exibições por pessoas, né? Então, é um indicador que você consegue avaliar. Como é que eu devo medir isso, então, professor? Frequência é uma métrica importante para o entendimento de quando o anúncio ou publicação está saturada. Ou seja, já foi exibido muitas vezes para a mesma pessoa. Então é importante ficar atento a essa condição. Num contexto geral, é claro que isso vai depender de cada caso, depender da sua estratégia, né? Mas, de modo geral, frequências ideais entre 3 e 6, onde você tem aí essa média, né? Essa relação entre impressão e alcance. Menos que isso, pode interferir na memorização da campanha e na lembrança da marca. Então, muitas vezes, considerando aí estratégia de posicionamento, né? E aí é um conceito, um dos mais antigos do marketing, né? O conceito de posicionamento, que diz respeito justamente ao posicionamento da imagem da marca na mente do consumidor. Então, a frequência ela atinge esse tipo de situação. Então, é importante que o anúncio ele realmente apareça mais de uma vez para o seu cliente, para que ele memorize aquela marca, para que ele memorize aquele produto, né? Mais do que isso, entre 3 e 6, pode promover o desperdício de investimento de recursos. Ou seja, a mensagem já surtiu efeito naquele usuário e teria mais relevância se atingisse um novo usuário. Então, são questões que os estrategistas eles precisam ficar atentos. Esses indicadores eles servem como base, né, como diretrizes para que você consiga avaliar a performance, para que você consiga direcionar se aquele anúncio está surtindo efeito ou não, se aquele anúncio apareceu já muitas vezes para o mesmo cliente, como eu devo ajustá-lo para que ele consiga ampliar a sua entrega. Então são questões que muitas vezes vão norteando. Essa é a grande vantagem de se trabalhar dentro do marketing digital com mídia paga, considerando essas principais plataformas que te oferecem informações em tempo real, utilizando aí ferramentas de análise de métricas e indicadores dentro do marketing digital. E o último ponto que eu destaco aqui, mídia social paga, algumas métricas e mensuração de resultados, né, que eu acabei já de mencionar. Então você tem aqui indicadores de eficiência, né, que você pode avaliar. Então, qual foi a aderência da mensagem que eu publiquei do meu anúncio para o consumidor? Indicadores de eficácia, número de pessoas que foram atingidas, e aí você tem aí impressões, alcance, a própria frequência. Indicadores de efetividade, é o comparativo dos resultados qualitativos e quantitativos, né? Claro que de modo geral existem um monte de indicadores, vários indicadores que precisam ser avaliados, mas são informações relevantes. Dentro de toda essa estrutura de mídia paga, você tem condição de avaliar a performance e o desempenho dos seus anúncios, e essa é a grande sacada do marketing digital, justamente possibilitar uma análise da performance por meio das métricas e dos indicadores, fazendo com que você consiga ampliar a sua estratégia, né, melhorar o seu desempenho e investir cada vez mais em ferramentas e aplicações considerando a mídia paga e estratégias de marketing digital.
Situação problema 2. Eu destaco nesse momento mais uma situação que nos ajuda a compreender algumas condições da realidade profissional, de certa forma trazendo alguns conceitos para pensarmos no dia a dia, na prática profissional. Vamos colocar aqui na tela. Então nós temos aqui, que tipo de conteúdo é mais provável gerar uma resposta positiva dos meus clientes? Então, como eu posso trabalhar uma estratégia de conteúdo? Como o seu cliente ideal, a sua persona, prefere se envolver nos processos de vendas, né? Então essa é uma indagação também importante para os profissionais. Quais problemas os clientes precisam resolver e como a sua empresa os ajuda? São questionamentos fundamentais dentro da realidade do profissional de marketing digital. Cada vez mais é importante que os estrategistas, que profissionais que estão à frente a esses setores, né, envolvendo tráfego pago, estratégias relacionadas à mídia paga e marketing digital, eles precisam de fato responder essas indagações e desenvolver mecanismos e ferramentas para que o seu cliente possa ser atendido, para que você consiga oferecer produtos e serviços dentro de todo um processo de segmentação. Vamos voltar aqui para a tela. Então são alguns conteúdos, algumas indagações importantes. E aí eu trago o conceito de inbound, um conceito também muito presente no nosso conteúdo, né? O conceito de inbound refere-se a um conjunto de ações e estratégias com o objetivo de atrair e converter clientes, utilizando conteúdo relevante, explorando canais como mecanismos de busca, blogs e redes sociais digitais. Então esses são os pilares justamente do marketing inbound, né? Ou seja, o marketing de atração. É uma das perspectivas também mais importantes, considerando toda essa estrutura envolvendo marketing de busca, mídia paga e redes sociais digitais. O marketing inbound, dentro do seu objetivo, né, ele é composto por uma série de ações, né, é uma estratégia composta por uma série de ações online com o objetivo de atrair tráfego. Essa é a ideia do inbound, né, para o seu site, para a sua loja, e trabalhar esse tráfego de forma a se converter em leads ou consumidores efetivos dos seus produtos e serviços. A ênfase dessa estratégia, dessa concepção, é direcionada em atrair, converter e encantar clientes. Então, são esses pontos, né, a respeito do inbound, que muitas vezes vão direcionar a forma com que os profissionais de marketing digital devem desenvolver toda a sua conexão. Quais são os pilares do inbound? Estratégias de SEO, ou seja, otimização para serviços de busca. Então, é importante que o site, o e-commerce, a sua plataforma de e-commerce, o seu marketplace, o seu aplicativo, a sua ferramenta que o seu consumidor está acessando, seja uma ferramenta otimizada, uma estrutura de navegação, toda uma eficiência em termos de experiência do usuário que vai permitir um maior conforto para aquele que está buscando e um maior nível de rastreabilidade por parte dos buscadores. Essa é a ideia da otimização. Marketing de conteúdo, e aí um conteúdo que seja relevante, que seja conectado com o seu público. Daí a importância em conhecer a persona, o público-alvo e todas as considerações da estratégia de marketing digital, e a ênfase nas redes sociais, né, onde você tem então os principais pilares. Então, principais benefícios do marketing de atração: atração e alcance do público adequado ao seu negócio, direcionamento de conteúdos, particularidades dos seus públicos, né, então um direcionamento específico para aquele público-alvo. Consequentemente, melhoria do relacionamento e do engajamento, encurtamento do ciclo de vendas na medida em que você consegue atrair e engajar esse cliente, então isso aumenta a sua performance de vendas, e a possibilidade de mensurar resultados, e aí entra as métricas e indicadores. Então, de modo geral, você tem justamente essa ideia. As etapas centrais do inbound marketing, ela consiste em identificar quem são os potenciais clientes, conhecidos como os leads, né, aqueles leads qualificados, desenvolver estratégias para que você consiga atrair esses clientes em potencial, e aqui você tem todo um conjunto de estratégia, conteúdo, call to action, landing pages, entre outras ferramentas que devem ser colocadas aqui, para que você consiga atrair a atenção do seu cliente e fazer com que ele consiga converter aquele conteúdo, ou seja, baixar o seu aplicativo, baixar o seu e-book, cadastrar o e-mail na sua plataforma,
comprar o seu produto, entrar no seu carrinho de compra, clicar no seu anúncio. Isso tudo é conversão. A partir do momento que você consegue trabalhar essas duas etapas, é a hora de relacionar, engajar, trazer conteúdo específico, conversar com esse cliente. E aí entra as redes sociais digitais. Por exemplo, as redes sociais são fundamentais nessa etapa, né? E o encantamento, isso implica qualidade de produto, qualidade de serviço, diferenciais, para que você consiga transformar esse cliente em potencial em cliente promotor da sua marca. Essa é a ideia, essa é a estratégia que consiste em toda essa fundamentação envolvendo o inbound, conhecido como marketing de atração. Então, de certa forma, são algumas condições que nos ajudam a responder às questões iniciais e que nos direcionam muitas vezes para que a empresa consiga estruturar suas estratégias de mídia paga e evidenciar cada vez mais suas marcas, produtos e serviços frente ao seu consumidor, considerando aí toda essa estratégia envolvendo marketing digital e campanha de comunicação. Atividade de interação número 2. Eu vou colocar nesse momento uma dinâmica na plataforma do Kahoot. Então, acesse aí na sua plataforma, no seu smartphone, www.kahoot.it, vamos colocar aqui na tela. Mire a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code. Você vai conseguir acessar pela câmera do seu celular. Então, coloque aí a câmera do seu celular. Ele vai te disponibilizar um link. E aí você coloca o código 1934911. Ao colocar o código, ele vai pedir para você colocar o seu nome. Então, coloca o seu nome e o seu estado, né? Então, você tem aqui o QR Code, vou deixar alguns minutos aí na tela. Ele vai te pedir o código PIN, o código 1934911. Então, você coloca o seu nome e o seu estado. Vou deixar aí alguns minutos na tela. Essa é a nossa plataforma do Kahoot. Então você tem aqui o Let, o Matheus, Ednog do Paraná. Coloca aí o seu estado. Vamos colocar aqui a musiquinha. São 5 perguntinhas, um quiz, né? Apenas para que a gente consiga fazer uma revisão dos conteúdos. Então, deixa eu colocar aqui novamente. Mire a câmera do seu celular. Acesse o QR Code, ele vai te direcionar para colocar o número do PIN, e você coloca ali o seu nome, o nome do seu estado, ali o Leandro Miojo, valeu Leandro, 1934911, você tem aí o código, Furlane Ceará, valeu, pessoal aí do Ceará, olha aí, estamos bem representados. Carlos do Paraná. Já temos aí algumas conexões. Deixa eu colocar aqui na tela. É um momento para que a gente consiga interagir, para que a gente consiga conectar e, de alguma maneira, revisar os conteúdos. Temos 6 conexões. Como a gente já não tem tanto tempo, vamos iniciar a nossa dinâmica. 5 perguntinhas. Vamos lá. Primeira, mídia paga, aula 1. Vamos colocar, então, as questões aqui na nossa tela. Primeira questão. Estratégias e táticas de exposição de marcas em diferentes mídias mediante troca monetária, buscando visibilidade. Que conceito seria esse? Market share, mídia paga, embalde marketing ou otimização de busca? Vamos colocar aí. Essa tá fácil. Vamos ver quem vai acertar. O pessoal aí já está conectando. Essa é muito fácil, apenas para que a gente consiga estabelecer essa dinâmica e revisar algumas questões colocadas na aula de hoje, né? 3 respostas corretas, vamos lá. A Letícia assumindo a liderança, Carlos e o Ednog. Segunda questão. Mídia conquistada de forma não paga tendem a ter resultados mais lentos, porém com clientes mais engajados. Que tipo de mídia é essa? Mídia programática? Mídia paga? Mídia orgânica ou mídia central? Qual seria essa estratégia? Essa também está fácil. É aquela mídia que geralmente você não paga,
tendem a ter resultados mais lentos, porém, clientes mais engajados. É algo que precisa ser bem avaliado dentro do seu mix e também considerado. É a mídia orgânica. Parabéns aos que acertaram. Terceira questão. Estratégias e ferramentas de divulgação de marcas, empresas, produtos e serviços nos principais buscadores virtuais. Qual seria essa estratégia? Marketing de conteúdo, trade marketing, marketing de busca ou merchandising? Vamos ver quem está prestando atenção. Essa também está muito fácil. Que tipo de estratégia evidencia justamente a divulgação das marcas nos buscadores? É o marketing de busca. Parabéns. Leti em primeiro colocado, Carlos assumindo a segunda posição, Ednog em terceiro. Vamos lá. Quarta questão. Programação e otimização, algoritmos de sites, pensando na melhoria do posicionamento e potencialização dos buscadores. Que tipo de estrutura é essa? De estratégia? Marketing de guerrilha, métricas de marketing, Search Engine Optimization, conhecido como SEO, ou marketing de conteúdo? Qual seria a estrutura de programação e otimização de sites, melhorando o posicionamento? Parabéns aos que acertaram, são as estratégias de SEO. Última questão. Plataforma de anúncios e serviços de publicidade da Google. Qual seria essa plataforma? Google Analytics, Google Ads, Google Drive ou Google Chrome? Essa também está muito fácil. É a plataforma de anúncios e serviços de publicidade do Google. Vamos ver quem que vai acertar, quem prestou atenção. Todo mundo acertou. Parabéns aí. Significa que prestaram atenção. Vamos para o nosso pódio. Terceiro colocado, Ednog do Paraná, valeu. Segundo colocado, Carlos, também do Paraná. Na primeira colocação, nós temos aí a Leti, valeu. Obrigado a todos que participaram. O Leandro em quarto e o Matheus na quinta colocação. Muito obrigado aí a sua participação. É sempre importante o seu engajamento. Espero que esse conteúdo, toda essa dinâmica possa contribuir também para que a gente consiga revisar as principais questões e conteúdos da nossa aula. Muito obrigado pela sua participação. Recapitulando, eu destaco nesse momento os aspectos principais que foram colocados na nossa aula, com o objetivo de introduzir todo esse conteúdo referente à mídia paga e as principais estratégias de marketing digital. Vamos colocar aqui na tela. Então essa foi a interpretação da primeira unidade do nosso livro, trazendo os principais conceitos, origem, um pouco dessa perspectiva de transformação, busca e mídias sociais, referente ao conceito de mídia paga, a importância do marketing de busca, associado a toda essa estrutura, e algumas questões envolvendo mídia social paga, atributos, condições, ferramentas que foram trabalhadas dentro da nossa discussão. Então essa foi a nossa primeira aula, trazendo aspectos introdutórios. Eu espero que esse conteúdo seja relevante para que você consiga ampliar o seu escopo intelectual e também para que você consiga implementar algumas dessas questões no seu dia a dia, na sua prática profissional, ok? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse material, que esse conteúdo seja um conteúdo relevante tanto para os seus estudos quanto para a aplicação na sua prática profissional. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse material, eu desejo a você bons estudos e até a próxima.